Fala, meus queridos, tudo bem por aí? É impressionante como essa tal da física ela está presente em todos os eventos das nossas práticas diárias, não é mesmo? Ao escutarmos uma música, por exemplo, estamos percebendo diversos fenômenos ondulatórios que ocorrem desde a produção dos sons até a chegada deles nos nossos ouvidos, que é a temática que iremos ver no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre os princípios fundamentais da ondulatória e, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de nos acompanhar, porque muita coisa interessante está acontecendo por aqui. Vamos ver como é que funciona. Bom, gente, eu vou fazer um resumo rápido sobre os princípios fundamentais da ondulatória e começo a discussão falando sobre algumas aplicações práticas dessa temática, como nas telecomunicações, por exemplo. Todo o sistema de telecomunicações é baseado nos princípios da ondulatória. O simples fato de você usar um telefone celular, por exemplo, esse sinal ele sai ao sair do celular, ele pode chegar até um receptor. Esse receptor ele pode utilizar um satélite como meio de comunicação com um terceiro receptor que vai receber esse sinal que está saindo do seu aparelho. Repare, ao assistir um programa de televisão, por exemplo, você está vendo as imagens e escutando o som por fenômenos ondulatórios. A luz e o som são ondas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas. Aqui no controle remoto, por exemplo, a gente utiliza esse dispositivo para trocar canais, para desligar ou ligar dispositivos, e ele se baseia em ondas eletromagnéticas, infravermelho, por exemplo, que os nossos olhos não veem. Então, a gente não consegue ver o que está acontecendo. Mas se eu mirar isso aqui para a câmera, por exemplo, ela percebe. Então, não sei se você consegue ver aí, que ele consegue ver uma cor diferente. Então, coisas que os nossos olhos não veem, por exemplo, outros sensores são capazes de identificar. Bom, um outro exemplo bastante clássico e interessante é na medicina. Repare essa imagem do lado direito superior, uma imagem linda, a imagem de ultrassom de uma criança que está dentro do ventre de uma mãe. Então, através do ultrassom, a gente consegue ver o interior do corpo humano, assim como o raio-x. Essa imagem logo abaixo, de duas mãos de um sujeito, ela é bastante conhecida por nós. Bem, vamos fazer a definição de ondas. O que é uma onda? Uma onda é toda perturbação que se propaga em um meio qualquer. Por exemplo, essa garota aí que está segurando uma corda amarrada na extremidade de uma árvore. Ao fazer um movimento nessa corda para cima, por exemplo, ela está gerando um pulso de onda que é justamente a perturbação que foi gerada pelo movimento da sua mão através dessa corda. Um outro exemplo é, ao atirarmos uma pedra, por exemplo, na superfície de um líquido, nós vemos esse padrão se estabelecer e essas ondas elas vão se propagando ao longo desse líquido. Então também geramos uma onda nesse caso. E é importante a gente frisar que apenas energia é transportada por uma onda qualquer. Então, se porventura nós tivermos algum material, algum animal aqui, por exemplo, então ao produzirmos essa onda, esse objeto que está aí, ele não vai se propagar junto com a onda no sentido da borda dessa imagem. Ele simplesmente vai para cima com ela ou para baixo, não importa, mas ele não vai sair do lugar. Então as ondas elas transportam apenas energia e não matéria. Isso é muito importante. Existem algumas classificações das ondas que são importantes e vamos começar com a natureza das ondas. Existem dois tipos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam necessariamente de um meio para que elas se propaguem. Um exemplo disso é o som. O som ele precisa de um meio para se propagar. As ondas sonoras não se propagam no vácuo. E as ondas sonoras, as ondas mecânicas de uma maneira em geral, por exemplo, aquelas em ondas que são formadas em cordas ou na superfície de líquidos, por exemplo, elas têm uma velocidade de propagação que depende da fonte que gerou
essa perturbação, ou seja, essa onda, e também da densidade do meio. Uma onda, por exemplo, sonora, ela se propaga mais rapidamente num meio mais denso do que num meio menos denso. Por exemplo, o som se propaga mais rápido na água do que no ar, simplesmente pelo fato da água ser mais densa do que o ar. E existem também as ondas eletromagnéticas, e elas não precisam de um meio para se propagarem. E isso a gente comprova com as ondas luminosas que saem do Sol, por exemplo, a nossa estrela, e atingem o nosso planeta, o planeta Terra. No meio do caminho, ela atravessa o vácuo e chega até nós. Então, as ondas eletromagnéticas não precisam de meios de propagação. Então, as ondas luminosas, as ondas de rádio, TV, Wi-Fi, as ondas que saem, por exemplo, do roteador e atingem o seu equipamento, o seu aparelho celular, o seu computador, não importa, para que ele tenha acesso à internet, não precisaria de um meio. O ar não seria necessário para que essa comunicação se estabelecesse. Então, alguns exemplos delas são essas que estão indicados aí, raio-x, micro-ondas, e a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é constante e depende do meio que está se propagando também. Só que nesse caso, as ondas eletromagnéticas elas se propagam mais lentamente em meios mais densos. Então, a luz, por exemplo, que se propagaria com uma velocidade aproximadamente igual a 300 mil km por segundo no ar ou no vácuo, muito próximo um do outro, ela se locomove mais lentamente na água, por exemplo. Uma outra classificação das ondas é em relação à sua direção de propagação. Existe a direção longitudinal e a direção transversal de propagação de ondas. Então, estão os dois exemplos aí. Imagine que um sujeito está segurando a extremidade de uma mola e ele vai fazer uma força nessa mola da esquerda para a direita, e a gente vai ver um pulso de onda se estabelecendo justamente na mesma direção da força que ele aplicou para gerar esse pulso. Então, nesse caso, quando a força aplicada para gerar essa perturbação, ou seja, essa onda, está na mesma direção da propagação dela, então nós chamamos de direção longitudinal de propagação dessa onda. Já as ondas transversais é exatamente o contrário. Se nós pegarmos uma corda, por exemplo, fixa em uma extremidade, e nós fizermos uma força para cima ou para baixo nela, nós vamos identificar que a sua direção de propagação vai ser nessa direção. Então, ela tem a direção justamente perpendicular àquela que produziu este efeito. Nesse caso, nós chamamos de direção transversal de propagação. E, por fim, em relação à dimensão dela, a dimensão de propagação. São três tipos de situações. A primeira é a propagação 1D, que é aquela que ocorre numa direção somente. Nós chamamos de propagação linear, que é, por exemplo, a propagação de ondas que ocorrem em cordas. Se nós imaginarmos uma corda de violão, que é muito mais comprida do que alta, o seu comprimento é muito maior do que a sua altura, ao excitarmos essa corda, por exemplo, com uma palhetada, a gente percebe, se nós chegamos perto, a gente percebe que essa onda está sendo propagada ao longo dela, ou seja, na direção dela, e portanto uma direção em uma dimensão somente, também chamada de propagação linear. A propagação superficial, ou 2D, ela é aquela que ocorre num plano, por exemplo, na superfície da água. Ela se propaga em duas dimensões, e o exemplo que foi dado anteriormente, sobre uma pedra atingindo uma superfície líquida e essa propagação se estabelecer no plano, é um exemplo de propagação superficial. E existe também a propagação espacial, por exemplo, aquela propagação devido às ondas sonoras e luminosas. Elas se propagam em todas as direções. E, por esse motivo, a gente escuta, por exemplo, coisas que ocorrem, situações de alguém falando, por exemplo, na rua, e você num 7º ou 8º andar de um prédio, você consegue muitas vezes escutar aquela conversa, o barulho de carros e motos que passam numa avenida, e você está muito longe desse local. Portanto, ela te atinge porque sua dimensão de propagação é tridimensional. Bem, vamos ver alguns componentes de uma onda periódica. Primeiro, uma onda periódica é aquela que se repete justamente
por esse motivo ela chama periódica. Imagine que aquela garota daquele exemplo anterior, ela fizeram um movimento uniforme e contínuo de cima para baixo naquela corda. Então, ao invés dela gerar apenas um pulso de onda, ela vai gerar um trem de ondas. Um trem de ondas são vários pulsos consecutivos que estão estabelecidos por um movimento uniforme que está perturbando aquela corda, por exemplo. E é isso que a gente chama de MHS. MHS são esses movimentos que são estabelecidos, gerando ondas, e elas vão se repetindo à medida que você continua fazendo esse movimento. Justamente chamamos de MHS, ou movimento harmônico simples, o responsável por gerar trens de ondas, ou seja, pulsos que estão se repetindo de maneira uniforme ao longo dessa perturbação. Então, vamos colocar alguns nomes a esses elementos. Vamos pegar aqui esse nosso eixo X, nós temos aqui uma referência, um plano cartesiano XY, ambos em metros, e de maneira com que o nosso eixo X ele esteja localizado bastante simetricamente em relação a essa onda. E nós temos aqui os pontos que são pontos mais altos dessa onda, que são chamados de crista da onda. Então nós temos aqui uma crista, outra crista, que são exatamente os pontos mais altos dessa onda, e por outro lado nós temos aqui os vales, que são exatamente os pontos mais inferiores dessa onda. E uma grandeza interessante que a gente tem que estabelecer é justamente a grandeza de amplitude, que é a distância entre o nosso eixo de simetria, portanto o eixo X, e esse ponto mais alto da onda, da crista, por exemplo, até a crista, por exemplo. Então, nós chamamos isso de amplitude, e é uma distância, portanto, ela tem a unidade de centímetros, ou metros, ou quilômetros. A gente vai utilizar metros no Sistema Internacional de Unidades. Por outro lado, essa amplitude está aparecendo devido à simetria dessa situação, que é a mesma distância que representa a distância entre esse eixo e o ponto mais baixo dessa onda, ou seja, até o vale dela, que também é definido como a amplitude. Então, essa distância em módulo, ela é exatamente igual nas duas situações. E está aí a representação da amplitude de uma onda. Uma outra grandeza importantíssima que temos que definir é o comprimento de onda dela. Ou seja, é exatamente o comprimento que ela tem, de maneira com que ela tenha completado um ciclo inteiro. Então, a distância, por exemplo, entre duas cristas de uma onda, que são as regiões onde delimita-se uma situação intervalar, ou seja, que vai ocorrer uma repetição, é o que a gente chama de comprimento de onda. Repare, é um comprimento estabelecido em metros no Sistema Internacional, e ele vai dizer para a gente o comprimento que a onda, pela qual a onda então completou um ciclo inteiro. Isso nós vamos usar então a letra lambda do alfabeto grego para falar sobre comprimento de onda, que pode ser em centímetros, metros, quilômetros, não importa, mas no Sistema Internacional de Medidas a gente vai usar metros. Bem, essa distância pode ser entre dois vales consecutivos também, ou simplesmente pode ser a distância entre o ponto onde ocorre a interceptação dessa onda com o eixo X, a primeira vez até a segunda vez. Então, nesse intervalo que eu vou desenhar na cor magenta, repare que eu vou estabelecer aqui justamente a distância que vai representar um comprimento de onda. Então, a distância dada por esse ponto até esse ponto também é justamente o que a gente chama de lambda, ou de comprimento de onda. Então, estão aí os componentes de uma onda periódica. Agora, outras duas grandezas importantíssimas que nós devemos discutir é período e frequência. O período é simplesmente o tempo que uma onda demora para completar um ciclo. Ou seja, se nós conhecemos o tempo que uma onda demorou para se manifestar de maneira que ela tenha completado esse ciclo inteiro, nós estamos falando de período. Então, período nada mais é do que o tempo de qualquer evento para que esse evento complete um ciclo e ele
a partir desse ciclo, comece a repetir aquela manifestação anterior. Então, no Sistema Internacional de Medidas, período é dado em segundos e frequência é justamente o inverso de período. A frequência é o número de ciclos que uma onda está praticando por unidade de tempo. Então, imagine que essa onda que nós desenhamos aqui, ela está fazendo 2 ciclos. Então, ela fez um ciclo aqui, completou um ciclo. Imagine que ela vai fazer mais um ciclo. Ela está fazendo 2 ciclos por segundo. Isso é justamente o que nós chamamos de frequência. Frequência é a quantidade de ciclos completos por unidade de tempo. Então, nesse caso aqui específico, nós podemos falar que a sua frequência é de 2 ciclos completos a cada segundo. E a gente chama ciclos por segundo, ou eventos por segundo, simplesmente de Hertz, que é a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades, ou simplesmente H maiúsculo, Z minúsculo. Então, se nós temos essa onda que tem 2 ciclos completos por segundo, significa que a sua frequência é de 2 Hz. E se nós temos frequência, nós temos período. Por quê? Porque, como eu tinha dito, a frequência é justamente o inverso do período. E está aqui a relação entre frequência e período. Então, se nós conhecemos aqui a frequência dessa onda, que é de 2 Hz, a gente então conhece o período dela, que vai ser simplesmente o inverso, que vai ser 1/2 segundos, que é meio segundo. E faz sentido, porque se ela está completando 2 ciclos a cada segundo, significa que ela demora meio segundo para completar um ciclo, tendo em vista que essa velocidade de propagação dela será considerada sempre constante. E agora, finalmente, a gente chega na equação fundamental da ondulatória, que é a parte mais importante e é utilizada na prática dos exercícios, que é a equação fundamental da ondulatória. E antes da gente chegar até ela, eu vou relembrá-los que da cinemática nós conhecemos a definição de velocidade média de um corpo qualquer como sendo a razão entre o seu deslocamento em relação ao tempo que ele completou esse deslocamento. Como eu comentei que a velocidade de propagação da onda vai ser considerada constante, significa que a velocidade média ela sempre vai ser igual a essa velocidade instantânea, ou seja, ela é sempre igual. Então, essa velocidade média a gente simplesmente vai chamar de V, que é a velocidade de propagação dela. A não ser que ela não mude de meio, ela vai continuar com essa velocidade constante. Então, nós vamos trocar Vm por V e continua igual a delta S sobre delta T. Bom, vem comigo e repare uma coisa, que se nós conhecermos o tempo que ela demora para completar um ciclo, que é o período, a gente então consegue adaptar essa equação justamente para a ondulatória, dizendo o seguinte. Então repare, a velocidade de propagação dessa onda ela vai ser, se a gente conhecer o tempo que ela demora para completar um ciclo, então a gente vai substituir esse ΔT por T, que é o período, justamente o tempo para completar um ciclo. Agora, ela completa um ciclo inteiro justamente quando ela percorre uma distância lambda. Essa distância lambda, que é um comprimento de onda, é justamente aquele referente ou relativo ao tempo que ela demorou para completar um ciclo inteiro. Então a gente vai trocar aquele ΔS da equação simplesmente por lambda. Olha que interessante. E aqui a gente chega na equação fundamental da ondulatória, que a velocidade de propagação de uma onda é igual à razão entre o seu comprimento de onda e o tempo que demora para percorrer justamente esse espaço. Só que, como nós sabemos que período é o inverso da frequência, a gente também pode escrever essa velocidade em função da frequência. Repare, será lambda dividido por 1 sobre frequência. E se a gente reordenar essas coisas, repare que nós temos em cima lambda sobre 1 dividido por 1 sobre F. Então a gente multiplica os extremos e coloca essa multiplicação em cima, lambda vezes F.
1 vezes 1 coloca embaixo, é simplesmente 1. Então, a gente também pode reescrever essa equação como sendo lambda vezes f. E essa, de fato, é a maneira mais tradicional de utilizar a equação fundamental da ondulatória, que ela diz que a velocidade de propagação de uma onda é o produto do comprimento de onda pela frequência dessa onda. Isso é muito legal, muito importante e muito requerido nos vestibulares e principalmente no Enem, que tem demonstrado uma paixão enorme em cobrar questões de ondulatória. Bom, as unidades serão discutidas de maneira com que respeitem o sistema internacional de medidas. Então, velocidade será em metros por segundo se o lambda estiver em metros e a frequência estiver em hertz, ou seja, em ciclos por segundo. Então, com isso, a gente discute os princípios básicos da ondulatória de maneira bastante abreviada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, acompanhem os nossos vídeos. Deixo aqui um abraço a todos vocês e até breve.